Graça e paz, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, todos que estão aqui, quem estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quero compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, nesse texto do Salmo de número 126. Um cântico de romagem, um dos cânticos de degraus, que o povo de Deus cantava, indo em direção a Jerusalém, para sacrificar e prestar o seu culto a Deus, durante a sua peregrinação. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar. Eterno Deus e poderoso Pai, fala ao nosso coração através da sua palavra. Essa palavra, ó Deus, que não volta vazia. Anima-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Pai. Coloca em nosso coração a esperança de que o Senhor está conosco e que nada foge do controle do Senhor. Se conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, de fato, há momentos na nossa vida que pensamos em olhar para trás. Parece que o sonho se torna pesadelo. Parece que tudo aquilo que conquistamos um dia com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus é roubado de nós. A nação de Israel passou por isso. O povo de Israel passou por isso. Após viverem 3 reinados, uma nação coesa, unida, durante o reinado de Saul, durante o reinado de Davi e durante o reinado de Salomão, a nação de Israel passa por uma divisão. Com o filho de Salomão subindo ao poder, Roboão, isso mais ou menos no ano 951, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, a nação de Israel se divide em 2 partes. 10 tribos ficam no norte e 2 tribos no sul. A tribo que ficou do norte faz da sua capital Samaria, e ali ela começa a ser uma nação idólatra, e apesar dos profetas, apesar das mensagens que Deus levantava, nenhum daqueles reis voltaram-se para o Senhor. Foram destruídos pelo império da Síria, quando o Sargão II, comandante do império da Síria, destrói a nação de Israel que ficava no norte. Pois bem, o sul, o Senhor teve mais misericórdia. Eles tiveram alguns reis bons, que voltaram os caminhos do Senhor, que tentaram fazer uma reforma e botar aquela nação de volta nos trilhos do Senhor. Mas até que no ano 586, antes de Cristo, Nabucodonosor invade Judá e destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo que foi construído por Salomão. É tempo de choro, é tempo de lágrimas. Pessoas morreram, e a situação foi tão caótica que ao ponto das mães matarem os seus próprios filhos, porque não tinham o que comer. Era um momento em que aqueles jovens, que eram mais cultos, que eram mais fortes, que estavam ali em Jerusalém, nesse dia, foram levados para o cativeiro. A situação foi tão terrível que Jeremias, ao escrever Lamentações, ele narra para nós o choro e o pranto de uma nação que está sendo tirada, arrancada da terra que o próprio Deus deu para eles. Eles não ouviram os profetas, eles não ouviram os servos do Senhor, que trouxeram uma mensagem de arrependimento, que trouxeram uma mensagem para eles abandonarem a idolatria, abandonarem o pecado e se voltarem para o caminho do Senhor. Deus então
disciplinam-os, levando-os para uma terra estranha. Eles vão ficar como cativos na Babilônia durante 70 anos. 70 anos de cativeiro. 70 anos sem poder ir ao templo que estava destruído. 70 anos sem poder passar pelas portas das muralhas de Jerusalém e entrar naquela terra que mana leite e mel. O exílio babilônico durou 70 anos. Agora, após 70 anos, o exílio babilônico vai chegar ao fim. O exílio babilônico vai acabar. O império babilônico já havia caído e surgido o império dos persas. E observe comigo, por gentileza, olha como Deus é todo poderoso. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 36, o versículo de número 22 diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor Deus seja com ele. Deus levanta um rei ímpio e toca o coração de um rei ímpio, e ele dá um decreto, uma ordem, para que o povo, que havia ficado 70 anos longe da sua terra, voltasse para Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 5, narra exatamente isso. Agora você imagina essa notícia chegando aos ouvidos daqueles judeus, que estavam 70 anos longe da sua terra. O rei permitiu que a gente voltasse para a nossa terra. O rei permitiu que a gente voltasse para o nosso lar. 70 anos depois, aquela nação que estava debaixo de um cativeiro voltou a sorrir quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Voltaram a ter alegria e ânimo. E observe que lá em Isaías 44, versículo 28, aproximadamente 150 anos, 200 anos antes de Ciro subir ao trono e ser o rei da Pérsia, olha o que Isaías disse: que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também, de Jerusalém será edificada, e do templo será fundado. Ainda em Isaías capítulo 45, versículo de número 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Para cumprir o seu propósito, Deus usa até o ímpio, porque é Deus que estabelece reino e desfaz reino. Ele diz em Isaías 46, 10, desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Toda a história está nas mãos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus não perde o controle de nada. Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 19, já havia declarado que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens, e que o cativeiro estava chegando ao fim. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, houve morte e destruição, mas agora, a alegria, a ânimo, a força, porque Deus não falha em suas promessas. Deus já havia prometido para aquele povo que eles iriam voltar para aquela terra que mana leite e mel. É a terra prometida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Talvez nessa manhã você precisa dizer essa palavra, essa frase: quando o Senhor restaurou a minha sorte. Porque há momentos que nós enfrentamos que parece que nós estamos na Babilônia.
no cativeiro, um tempo difícil, de dor. Que lições que nós podemos aprender com esse contexto e com esse texto do Salmo de número 126? A primeira lição que eu aprendo é que sempre, que o Senhor sempre traz alegria depois de um tempo de dificuldade. Guarda isso no seu coração. Depois da escuridão, o sol vai brilhar em nome de Jesus. Depois da dificuldade, vem a boa notícia. 70 anos se passaram. 70 anos. Agora chega a boa notícia. Esdras capítulo 1, versículo de número 3 diz: quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Observe, o pesadelo havia acabado. Por isso que o salmista usa essa expressão: quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos com quem sonha. O salmista está dizendo, era como, sabe aquela bênção, algo extraordinário que aconteceu na sua vida, você não esperava, que você chega e diz: me belisca para ver se é verdade. Me belisca para ver se é verdade. Eu não estou acreditando que isso aconteceu. Nós vamos voltar para a nossa terra, para o nosso povo, a terra que o Senhor preparou para nós. Eles receberam uma boa notícia. Deus havia já prometido através de Jeremias, através de Daniel. Babilônia não é moradia do povo judeu, e muito menos a nossa. O sofrimento não é a nossa casa. Talvez você nessa manhã esteja enfrentando um momento de luta, de desesperança. O Senhor há de se manifestar na nossa vida com graça e misericórdia e trazer a boa notícia. Babilônia não é a nossa moradia, Sião é o nosso lugar. O povo tem que voltar para a sua terra, porque é aquela terra que o Senhor havia prometido para eles. O pesadelo havia se findado. A alegria tomou conta do coração. Em vez de pranto, em vez de choro, houve alegria. O povo louvou ao Senhor, agradeceu a Deus. Olha o verso de número 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Era gratidão ao Senhor pelas bênçãos do Senhor. O tempo do cativeiro havia passado. Isso me faz lembrar a narrativa de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. Quando os discípulos, após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam todos reunidos, cabisbaixos, sem esperança, parece que tudo havia se acabado, até Jesus aparecer, ressurreto na frente deles, ao ponto deles ficarem todos espantados, apavorados. Um até queria tocar aonde foi os cravos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não tinham dimensão do que havia acontecido. Essa é a bênção que veio sobre aquele povo. Eles choravam. O Salmo de número 137, olha o que eles diziam quando eles estavam lá no cativeiro. Os babilônicos diziam: canta uma canção de alegria para nós. Canta uma canção de alegria para nós, as canções que vocês cantavam nas suas terras. Aí o Salmo de número 137, eles vão falar da saudade que eles tinham. E eles diziam assim: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Olha o que eles respondiam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como poderíamos nos alegrar, sendo que estávamos longe da nossa terra, longe do templo? Mas agora não. No lugar de pranto, é alegria, é festa. E observe que tamanha foi a alegria desse povo com esta boa notícia, que até as pessoas que estão ao redor deles
começa a dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. O verso de número 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando o Senhor intervém na nossa vida, na vida do cristão, até as pessoas que estão ao nosso redor, elas reconhecem que Deus está intervindo, que Deus está agindo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Isso nos leva à segunda lição. Segunda lição é que muitas vezes a dura realidade vem depois do sonho. No primeiro momento a notícia é de alegria, é ânimo, é festa, é júbilo. Vamos voltar para a nossa terra. Agora, verso de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quando os judeus voltam para a sua terra, aquela terra não ficou inabitada. Outros povos vão tomando conta daquele lugar. Eles chegam em Jerusalém e dão de encontro com as muralhas totalmente destruídas, o templo destruído, suas casas abandonadas, a terra 70 anos sem ninguém mexer com aquela terra. Realidade, muito trabalho. Os muros precisam ser reconstruídos, as casas precisam ser reconstruídas. É diante deste grande desafio, é o choque da realidade. Deus fez, nos trouxe de volta, mas olha a situação que está. É o choque da realidade. É diante desse quadro que eles então clamam ao Senhor, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Puxa, estava bom demais para ser verdade. Nós voltamos, mas olha a situação da nossa terra. Olha os inimigos que nos espreitam. Eles ainda continuaram tendo que pagar impostos ao rei da Síria. Eles voltaram para a sua terra, mas ainda eram um povo debaixo de um jugo. O que fazer agora? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A oração que eles estão fazendo foi em cima de um milagre que eles presenciavam, eles não haviam esquecido constantemente no Negueb. Negueb era uma região desértica, ficava ao sul da Palestina. Nessa época era território de Israel. Esse deserto, ele ficava abaixo da linha das cidades de Belém e de Hebrom. Negueb era lugar árido, era desértico, seco, escassez. Mas acontecia um milagre em determinado momento do ano, aproximadamente no mês de outubro até o mês de abril. Fortes chuvas caíam em Hebrom, caíam em Belém, e iam formando o volume de água, iam formando alguns riachos que desciam até o Negueb. E ali acontecia um fenômeno natural e espantoso, porque essas chuvas fortes que aconteciam em regiões distantes faziam correr dos montes esses riachos de água, levando ao deserto de Negueb água. E aquela terra seca, árida, começava a ter vida, transformava o deserto do Negueb em um campo florido. Aquela vegetação trazia de volta os animais e enchia de vale, enchia de animais aquele vale. O deserto que não tinha ninguém, a não ser morte, voltava a ter vida. Aquilo que era estéril, voltava a ter vida. O Negueb escondia debaixo daquela aparência desértica, inóspita e solitária, uma vocação natural para ser um jardim regado pelas águas que desciam. O Negueb não tinha águas próprias, ele tinha que receber, tinha que vir de fora. Era decorrentes das chuvas que aconteciam distantes dali e chegavam naquele lugar. Você já parou para pensar que nem eu e nem você temos vida a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor? Porque Jesus, quando entra na nossa vida, Ele transforma o nosso deserto em um vale cheio de flores,
de vida, de graça. Ele é o Senhor da história. Ele mudou a nossa vida. É Ele que escreve as páginas da história da nossa vida. Jesus morreu para os nossos pecados, nos deu vida. E nós temos que celebrá-lo. Então é o Senhor que transforma o deserto em vida. É esse Deus que transforma o deserto existencial que está dentro de nós em um manancial de águas doces. É por isso que o povo está dizendo, está orando ao Senhor. Restaura a nossa sorte, como acontece no Negueb. Nós estamos diante de um deserto, está tudo destruído. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte. Então precisamos entender que o Senhor pode trazer ao nosso coração uma nova perspectiva de vida. É diante da calamidade que a maioria das pessoas tem a tendência de afundar, de desistir, de desanimar, de se desesperar, de cair em depressão. Mas esse texto nos ensina que o Senhor renova o nosso sonho, que o Senhor renova as nossas forças. Ele que vai à nossa frente. Como diz o texto do Salmo de número 30, verso de número 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tem muitas pessoas que podem trazer palavras de desânimo para o nosso coração. Mas se você ler as Escrituras Sagradas, o seu coração vai ser inundado de ânimo, força e graça. E graça. Precisamos entender que não vivemos no mundo dos sonhos. A vida acontece coisas difíceis. Por isso temos que encarar a realidade de frente. O povo recebeu a bênção de voltar, mas agora eles vão ter que trabalhar. Tem que fazer. Não adianta só nós ficarmos esperando do céu o frango assado cair. Tem que ir à luta. Tem que batalhar, colocando Deus na frente. O Senhor está conosco, mas isso não significa que nós vamos ficar parados. A realidade está aí da reconstrução. Nós não podemos produzir a nossa própria restauração, mas Deus pode. Por isso que o salmista clamou, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Deus pode fazer. Faça o que você tenha que fazer. E o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Para que quando a vitória de Deus vier na sua vida, você se lembre. Não foi pela minha força. Foi pela graça de Deus. Misericórdia de Deus. A glória de Deus. O louvor é a Deus. Tudo é dele. Isso vai tirar toda a arrogância do nosso coração. Terceira lição para nós, que eu aprendo com esse texto, é que com a graça de Deus, eu posso ter esperança para o futuro. Então observe, esse salmo ele retrata o que o Senhor fez. O Senhor restaurou a sorte de Israel, tirou eles do cativeiro. O Senhor estava com eles no tempo da reconstrução, e agora eles olham para o futuro. E olha o que diz o verso de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui o salmista nos mostra 3 coisas muito importantes, que nós não podemos nos esquecer. A primeira delas, é que nada, absolutamente nada acontece sem esforço. Nada acontece sem esforço. Por isso que o salmista diz, os que com lágrimas semeiam. Tem que sair para semear, nem que for chorando. Tem que continuar. As lágrimas podem vir, mas não podem nos parar. A terra precisa ser preparada novamente. As sementes precisam ser lançadas na terra. Tem que esperar o tempo para elas crescerem. Tem que regar, tem que cuidar. Isso é trabalhoso. Isso dá trabalho. Imagina naquela época que não tinha todos os maquinários que nós temos hoje, depois de uma terra que ficou 70 anos. Sem nada. A Bíblia nos fala que o semeador saiu a semear, semeou a boa semente, e ela produziu bons frutos em Mateus 13:8. Mas o fato é
temos que sair para semear. Tem que ser lançada a semente. Ninguém sai lançando a semente de qualquer maneira. Ela não produz. Você tem que cavar, tem que preparar a terra, e você tem que ir lá e lançar a semente, fechar a terra, regar. É Deus que dá o crescimento. Então isso nos ensina que nada acontece sem esforço. Você quer ter uma vida de oração? Tem que se esforçar. Quer conhecer as Sagradas Escrituras? Tem que se esforçar. Nada acontece sem esforço. Muitas vezes, a segunda lição para nós é que iremos chorar antes de sorrir. Isso que o texto vai dizer para nós. Lágrimas semeiam, sai andando e chorando enquanto semeia. Para alcançarmos bons resultados, é necessário esforço e dedicação. Eu peguei aqui alguns exemplos da Bíblia. Você acha que foi fácil Abraão deixar a sua terra e seguir peregrinando até a terra prometida? Pensa que foi fácil para Josué ter que conduzir o povo para conquistar a terra prometida? Pensa que é fácil retornar e reconstruir os muros e o templo de Jerusalém? Leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias, Ageu, Zacarias, que fala desse tempo. A luta que eles enfrentavam. Foi fácil para o apóstolo Paulo evangelizar os gentios e fazer as suas viagens missionárias, falando do espinho na carne, falando das lutas, das suas dificuldades. Não é fácil, mas aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, com júbilo no coração. A vida cristã é uma vida de batalha todos os dias, mas com a certeza de que Deus está conosco. Mais uma lição para nós, a terceira, é que o salmista nos mostra neste tempo, nos mostra que neste texto, que iremos sorrir trazendo o fruto do nosso trabalho. O final sempre vai terminar com um sorriso no rosto. Você pode passar a vida toda sofrendo, mas você vai passar a eternidade sorrindo ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a nossa luta nessa terra é leve e momentânea, comparado com a glória que há de ser revelada. Quebrantamento de coração e constante semeadura de oração contrita darão da parte de Deus a alegria. Deus vai dar o crescimento. Vamos, portanto, amados irmãos, semear e proclamar quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quero concluir o Salmo 126, dizendo que ele é um grande ensinamento para os nossos dias. Um grande ensinamento. Temos dificuldades? Sim. Temos provações? Sim. Temos lutas? Sim. A vida é fácil? Não. É difícil? Sim. Mas, se estivermos no caminho reto do Senhor, este salmo, ele vai nos mostrar que Deus cuida de nós. Ele nos mostra o sonho do passado, o duro presente, mas a alegria futura. Nossa alegria está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que possamos sonhar e crer na palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Feche seus olhos. Ore a Deus e clame ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, derrame da Tua graça e do Teu amor sobre nós. Que essa palavra possa encontrar um lugar no nosso coração, Deus. Que possamos, ó Pai, ter a certeza de que o Senhor está conosco. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Deus, tempos difíceis, ó Deus, podemos passar, mas a verdade é que o Senhor não vai nos abandonar. Choro pode durar uma noite, mas é certo que a alegria vem pela manhã. As lágrimas fazem parte da vida, Senhor. Anima o seu povo a continuar. Fortalece o desanimado. Fortalece aquele que está, ó Deus, querendo desistir. Coloque um novo cântico nos seus lábios. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos louvar o Senhor.